Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Por aqui a gente tem aqueles papos de assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. É assunto que não acaba mais. E hoje a gente selecionou um tema, gente, que dói um pouquinho na alma. Acho que todo mundo aí já topou com alguém ou de repente acha que pode estar por perto ou vai descobrir que tem na vida. Vamos ao nosso tema. Quais são os sinais que você está em uma relação narcisista? Fuck My Brain. E é uma honra receber novamente aqui no nosso estúdio da F My Brain um convidado que esteve conosco no ano passado, foi amado nas redes, foi um programa muito bem visto, querido e rendeu bastante. O Dr. Vimer Botura está de volta, ele que é psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, ele é autor de 7 livros, co-criador da plataforma Universidade de Paz, ele é diretor científico da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. E ele esteve conosco no ano passado falando do tema o poder da autoestima numa sociedade da comparação. Então, você vai assistir esse episódio de hoje, mas já convido para ver o anterior. Tudo bem, Dr. Vimer? Seja bem-vindo de volta. Tudo bem, tudo em ordem. Feliz de estar de volta aqui, feliz de saber que o nosso programa foi bastante interessante e eu percebi isso mesmo, das respostas que eu obtive de pessoas que assistiram. Que bom, né? Fico feliz. Fico feliz. Muito bonito. E olha, a Tríade está aqui também com o Dr. Vimer, muito felizes por poder tratar desse tema. Começo aqui me apresentando, para você que ainda não me conhece. Eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em comunicação e liderança, e à minha frente está a Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e liderança de mercado. E aí, Lu? Oi, Dr. Vimer. Muito feliz de estar aqui com o senhor dessa vez. Da outra vez eu não estava, só pude assistir o programa delicioso. E eu acho que a gente quer muito trazer esse bate-papo tão importante para falar de uma palavra que eu acho que às vezes é mal empregada também, né? Vamos entender a fundo o que é esse narcisismo, como a gente pode entender os diagnósticos corretos em relação a isso. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vindo aqui nessa segunda vez, uma segunda temporada com o Dr. Vimer. Muito bom. Uma pessoa nada narcisista é Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas queridas. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Dr. Vimer, que prazer recebê-lo de volta. Já falei, tenho uma paixão pelo programa que a gente gravou na temporada passada. A gente teve um feedback de que acima de todo o conhecimento técnico que o senhor com certeza tem, existe uma vivência, uma sabedoria, né, que ficou muito marcante em depoimentos muito sensíveis. Então, esperando tudo isso vir pro episódio de hoje. Pouca pressão. Que vai dar uma aula, com certeza. E um tema, nossa, importantíssimo. Acho que a Lu já trouxe essa importância, né, de um diagnóstico, de se falar corretamente sobre o que é o narcisismo. Então, vamos embora começar. Bora começar só depois que você se inscrever no canal. Aperte aqui, ó, se inscreva, por favor, compartilhe, acione sininho. Vamos às nossas redes, YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. Atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. E se você quiser ouvir no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, não tem desculpa, hein, gente? Não tem desculpa. Dr. Vimer, narcisismo vem de uma figura da mitologia grega, que é o Narciso, filho do deus do rio, Cefiso, e da ninfa Liríope. F My Brain também é cultura. Ele representa um forte símbolo da vaidade, sendo um dos personagens mitológicos mais citados nas áreas da psicologia, filosofia, letras de música, artes plásticas e literatura. Uma das imagens muito interessantes, né, do Narciso é aquela sobre a água, né? Ele olhando e se admirando no reflexo, enfim. Essa é a ideia do Narciso, e a gente pensa no narcisista, numa pessoa que pensa apenas em si, uma pessoa altamente vaidosa. Vamos começar desmistificando. O que é, de fato, o narcisismo? Bom, esse conceito, essa figura da mitologia grega foi trazida pelo Freud. E ele descrevia um narcisismo primário, que é uma fase normal do desenvolvimento da criança. A criança, ao nascer, não sabe quem é ela nem quem é o outro. Então ela é o centro do mundo.
Tudo que acontece com a mãe é como se acontecesse com ela, para ela, por causa dela e assim por diante. A mãe entra no quarto para trazer a mamadeira, a mãe entra para a criança, sai da criança. Mas a mãe, tudo ali é a criança, o universo é ela. Isso, não tem qualquer julgamento sobre isso, é a capacidade de compreensão que aquele cérebro recém-nato tem. Aos poucos, quando ele começa a perceber que quem lhe traz, quem sacia suas necessidades é aquela pessoa, ele começa a descobrir, então, a existência do outro. Então, o narcisismo primário é perfeitamente adequado. Eu, pessoalmente, não sou muito simpático ao termo narcisismo nessa questão. O Freud, quando falou isso, era um outro momento da história, né? Perfeitamente compatível com aquela circunstância. Hoje a gente fala em autorreferência. A criança é autorreferente. Tudo que a gente fala, ela pensa que é por ela, por causa dela e assim por diante. Teoricamente, as pessoas no seu desenvolvimento, desenvolvendo a sua identidade e definindo bem sua identidade, elas devem resolver isso. Então, saber a diferença do eu, do tu, do nós, do eles. O narcisista, ele cresce com o predomínio só do eu. Eu. Ele não tem uma concepção do nós, muito pouco do ele, do tu, do outro. Então, quando a pessoa se desenvolve por alguma razão, e aí algumas teorias vão falar de traumas, uma relação com pouco afeto, uma relação com muito mais formalidade do que informalidade, a criança nasce com uma necessidade de ser centro das atenções sempre. Essa pessoa vai ser um narcisista na sua vida adulta, que acha que tem mais direitos que os outros, que está sempre precisando chamar atenção. Às vezes eu percebo numa reunião, quando eu dava aula da faculdade, tem aluno que faz uma pergunta, não porque ele queria aprender algo, até porque foi coisa já dita minutos atrás, é porque ele precisa se mostrar presente, precisa aparecer, né? Então tem pessoas que precisam aparecer sempre, né? Esse é o narcisista de alguma forma. Agora é importante separar narcisismo como um transtorno de personalidade do que como uma característica de personalidade. Todos nós somos narcisistas até um certo ponto. Eu quero ser importante, eu fico feliz quando vocês dizem que eu estive aqui e foi muito bom o programa. Ora, isso é o meu lado narcísico, né? Então, todos nós precisamos ser reconhecidos, ser importantes. Então, existe um lado dessa questão narcísica que é normal em todos nós. Saudável, nós precisamos disso. Todos nós precisamos ser reconhecidos, ser valorizados, ser validados. A diferença é que o que tem o transtorno narcisista, ele tem uma dependência disso. Ele não consegue viver sem isso, né? Então ele aparece de qualquer maneira, nem que seja um jeito ruim. E aí é que vai. Já tô. Você já tá fazendo a lista de pessoas? Não, eu achei super interessante a gente começar falando um pouco dessa diferença, né? Porque eu acho que tem algumas palavras que caem num senso comum que elas são muito mal empregadas. Então, eu vejo, o propósito, viver o propósito, ou gratidão. Empatia. E aí, empatia. Agora eu tenho autodiagnóstico ou diagnósticos que são feitos pela internet, pelas redes sociais, e as pessoas começam a identificar uma característica ou outra e já se colocam naquele diagnóstico, né? Eu sou narcisista, então, eu sou aquilo, ou eu sou aquilo. E eu queria entender um pouco mais conceitualmente o que são essas características positivas, né? Quando a gente fala eu tenho um olhar que é narcisista, mas eu entendo que isso faz parte de todos nós temos isso. E quando é esse momento em que eu tem uma elevação que já muda para um transtorno narcisista? Qual que é essa diferença aí em características que eu consigo perceber que tem uma mudança ali de comportamento que já não é um senso comum? Então, é uma resposta simples, sutil. Ele é um problema quando ele vira uma compulsão. O que é uma compulsão? É uma coisa da qual eu não consigo me livrar. Então eu preciso aparecer a qualquer custo. E ele não é um problema quando é uma opção. Existem horas que eu tenho que aparecer.
Se eu estiver num lugar que tem um debate importante, que eu preciso mostrar uma ideia minha, que eu preciso fazer valer um conceito, representar algo, eu preciso aparecer. Né? Se eu sou uma pessoa resolvida com a minha identidade, é um aparecimento funcional, digamos assim. Eu tenho uma função que naquele momento eu vou desempenhar. Acabada aquela função, eu volto à minha condição de ser humano comum. O narcisista não consegue isso. Ele precisa, de qualquer jeito, em qualquer circunstância, estar sendo objeto da atenção. Então a diferença está entre compulsão e opção. Isso em quase tudo que nós falamos em termos de vida, de saúde. Você fez um comentário que eu vou fazer uma pequena correção aqui. Por exemplo, a pessoa começa a se achar narcisista. Dificilmente uma pessoa que é realmente narcisista, problemático, vai se admitir como narcisista. É mais comum as pessoas que convivem dizerem: ele é narcisista, mas a pessoa não se percebe como tal. Porque se ela se percebe como tal, ela é resolvida, ela vai deixar de ser problemático. Perfeito. Então a questão sutil é essa. Raramente uma pessoa que tem transtorno narcísico vai procurar uma ajuda espontaneamente, a não ser quando é pressionado por seus circunstantes, e mesmo assim ele vai dizendo assim: eu vim, mas errados são eles. Eu não tenho nada. Eu vim, para não dizer que eu não vim. Perfeito. E vai lá e não vai adiantar nada porque resiste a tudo. Nossa, muito bom. Doutor, acho que pegando um pouquinho ainda no gancho da Lu, né? Como é que faz o diagnóstico, então, do narcisismo como transtorno, como patologia mesmo, né? Eu acho importante a gente trazer esse assunto aqui em meios a tantos diagnósticos que a gente está tendo hoje em relação a todos esses distúrbios da psiquiatria, vou colocar aqui em aspas. Como é que a gente chega a esse diagnóstico? Aí é uma questão, por exemplo, se vulgarizou, se divulgou muito, popularizou, o CID-10, está chegando o CID-11, o DSM-5, que são catálogos de transtornos psiquiátricos, um da Organização Mundial de Saúde e o outro da Associação Americana de Psiquiatria. Vulgarizou. Então, sei lá, você tem 10 perguntas, 15 perguntas, e responde, se tiver 6 destas, você tem tal transtorno, se duraram 6 meses o transtorno é tal e assim por diante. As pessoas pegam com uma certa superficialidade e saem repetindo isso. Mas é importante entender que o diagnóstico, você tem que entender o seguinte: existe nos diagnósticos uma coisa chamada condição sine qua non. O que é isso? Se não tiver aquele sintoma, pode ter todos os outros, mas não é aquilo. Okay? Mas as pessoas não pegam da superficialidade e não conseguem entender isso. Então eu vejo hoje diagnósticos de autismo, de bipolaridade, de TDAH, de narcisismo, de outros transtornos, que as pessoas pegam alguns comportamentos que estão lá presentes, mas que estariam presentes em tantos outros transtornos e não têm aquelas condições sine qua non. E estão dando diagnóstico. Qual o problema disso? Isso prejudica quem tem o verdadeiro diagnóstico. Porque essas pessoas, por exemplo, vão ser levadas a tratamento e o tratamento não vai funcionar, portanto as pessoas dizem, ela tem, tratou, não funciona, portanto eu tenho, o outro tratou, não funcionou, eu não me trato. Então traz um prejuízo para os portadores. Isso está muito generalizado com uma grande superficialidade. E é preciso, então, olhar para essas questões. Existem sintomas que são essenciais e sintomas que são importantes. E os importantes têm qualquer transtorno. Por exemplo, procrastinação. É coisa de TDAH. Mas quem não tem? Não é? Então, a gente tem que ir mais a fundo no diagnóstico. E outra coisa importante que você fala de diagnóstico, para que serve um diagnóstico? O diagnóstico efetivamente serve para levar a pessoa a tratamento. E a princípio o tratamento vai funcionar e a pessoa vai perder aquelas características que são os sintomas daquele transtorno se o tratamento der certo. Muitas pessoas usam o diagnóstico como forma de agressão. Você é isso. Outras pessoas usam como forma de estigma. Outras usam, hoje é o mais comum, usam para justificar comportamentos
que eu não reconheço que eu devo mudar. Então, por exemplo, quase toda pessoa que pratica violência na sociedade diz: eu fui vítima de bullying na infância. Existe bullying? Existe, é verdade, mas nem sempre essa pessoa passou por bullying e nem sempre o bullying que passou é o fator que predispôs aquilo, mas foi usado para tal. Então, a superficialidade está muito comum dos diagnósticos, na aplicação. Isso gera perdas, principalmente para quem precisa. Doutor Wimmer, o nosso tema, né? Quais são os sinais que você está em uma relação narcisista? Como é que o narcisista se porta num relacionamento amoroso? Bom, vamos separar aqui. Então, assim, você está me falando de uma relação amorosa, duas pessoas adultas. Porque existe a relação narcísica de pais com filhos. Essa aqui... vamos desmembrar tudo. Então, essa falamos depois, que é porque nessa a criança não pode se livrar. Na relação adulta, como que você identifica que está vivendo com uma pessoa narcísica? Pois é, quando uma pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu vou ser claro com a palavra, doutor, eu estou me sentindo uma bosta. Eu pergunto, a pessoa que você convive é perfeccionista? Perfeito, tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço não é suficiente. A pessoa se sente imprestável, se sente mal, se sente diminuída numa relação. Isso é um sintoma que eu estou convivendo com alguém que tem traços ou características narcísicas importantes. E essas pessoas... tudo que eu faço para agradar a pessoa, eu chego próximo de agradar, mas ele fala, não é suficiente, não é o bastante. Você tinha que ter feito mais. Então essa é uma sensação contínua de insuficiência. Se eu me sinto insuficiente, que possivelmente eu estou numa relação narcísica. Uau! Peso. Mas tem mais uma coisa importante aqui. A gente olha muito para o narcisismo na vaidade expressa pela postura, pela forma de se vestir, pela pessoa seguir moda, etc. Mas existe um outro narcisismo que é sutil, que é a negação do narcisismo. Então, por exemplo, tem a filha que é a filha bonita. Então ela vai se arrumar, vai ser vaidosa, ela vai ser chamada de narcisista. Mas a irmã dela, que se acha feia, nem sempre é e nem é, vai optar por não se cuidar e ser teoricamente intelectual. Ela também é narcisista, só que é um narcisista negado. Como assim? Ela não se acha que não tem vaidade. É um depreciativo. Depreciativo, só que é um narcisismo ao contrário. E esse é pior do que o outro. Sabe por quê? Porque o outro você consegue abordar. Está na cara. O outro é sutil. Como que eu vou dizer que aquela pessoa é narcisista? Mas ela é. Então ela monopoliza o aparecimento, ser importante pela linha problemática dela. Né? E a outra pela aparência, etc. Mas são dois tipos de narcisismo. Eu quero continuar sabendo agora sobre pais e filhos, mas eu acho que passo para a Lu. Não, mas vamos lá. Vamos antes do pais e filhos, Dos relacionamentos também. Então tem a pessoa, por exemplo, que ela é, como eu posso dizer? Que ela é a iminência parda de uma relação. Né? É a pessoa que joga o outro para frente, estimula o narcisismo do outro, mas por trás é uma grande manipuladora. Né? Eu tô mapeando. Estou pensando em tudo também. Não, eu achei super interessante isso do narcisismo luz e sombra, vamos dizer assim. Que bonito, luz e sombra. Gostei. Acho que narcisismo luz e sombra. Luz é o que é características que você bate evidentes, e a sombra são as características ocultas, né, do narcisismo oculto. Esse narcisismo oculto, e aí eu quero já esmiuçar desse narcisista oculto, que a gente não vê claramente, né? Qual que é essa relação dessa construção da sombra? E aí o senhor trouxe no começo da nossa conversa sobre
a geração do fator narcisista na pessoa ligado a momentos ou de trauma, ou de pais muito formais, ou de uma sensação de abandono, porque tem esse link, né? Existe essa composição em qual eu quero ser o centro da atenção, mas de uma forma sombra, ou seja, a vítima, o culpado, ou tudo acontece comigo, é mais ou menos nesse caminho? Mas nesse caminho, aí eu vou voltar um pouquinho aqui e já chego aí. Mas é o seguinte, eu convivo com uma pessoa narcisista. Essa é a questão. Como que eu identifico? Muitas vezes, por que uma pessoa convive com uma pessoa narcisista e continua convivendo, né? O que leva aquela pessoa a conviver com alguém que lhe faz mal? Então, eu trago primeiro o seguinte, a reflexão não se trata de ser uma pessoa narcisista ou não, se trata de ter uma relação que é ruim, sendo a pessoa narcisista ou não, né? Então, por que é que eu fico com uma relação que me pisa, que me faz mal, que me invalida? Então, o que tem de errado comigo? Essa é uma questão. Agora aqui, a vítima é um narcisismo, só que é um narcisismo com dó de si mesmo, com repressão da vaidade, porque todos nós somos vaidosos. A vaidade, o orgulho, a ambição, a raiva, o medo, a culpa, todos esses sentimentos fazem vergonha, fazem parte do ser humano, fazem parte do conjunto de instrumentos para a sobrevivência do indivíduo e para a preservação da sociedade. Então todos nós temos essas características, só que um se envaidece pelo brilho e o outro se envaidece pela negação do brilho. Então assim, uma ocasião eu estava num barzinho, vi uma cantora, que nem uma pessoa famosa, nada, mas ela cantando, e depois ela comentou assim, modéstia à parte, ela falou assim, modéstia à parte, eu sou uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Tá, ok. Vamos lá. Eu tô... Minha máquina Então, hoje... só fazer uma pausa. Ele falou de barzinho, De barzinho. porque Dr. Wimmer, essa figura maravilhosa, toda essa paz de espírito de conhecimento, ainda é um baita músico. Na primeira vez que ele veio aqui, ele comentou, depois a gente postou, colocou assim, é uma delícia a música do Dr. Wimmer. Fica a dica, tá no Spotify, né, Dr. Wimmer? Tá no Spotify, então dá pra ouvir. Mas nome. olha que legal, Wimmer Entre Amigos, músicas deliciosas. Vale ouvir. Bom, falei. Nossa, eu tô escutando o Dr. Wimmer descrever e óbvio que já passou assim uma galera aqui. Lista telefônica. Uou, só assim, Adorei. sabe, relacionamentos passados. E eu acho tão interessante essa ideia do luz e sombra que a Lu colocou, né? Porque quando a gente tende muito a achar dentro de um relacionamento, né? Agora, um relacionamento entre dois adultos, né? Achar que o narciso é aquele que precisa brilhar mais do que você e por isso te apaga. Mas a pessoa que se vitimiza sempre, ela também te apaga. Porque ela não consegue lidar com o seu brilho também. Disso eu posso te dizer, assim, com provas. E mais do que isso, você se sente insuficiente também. Exatamente. Porque por mais que eu faça, Nunca tá não bom. sacio as necessidades dela. É verdade. Só que tem uma diferença. Do narcísico que brilha, você pode sentir raiva, porque ele tem uma postura. Verdade. Desse aqui, se sente raiva, você é ruim, porque ele é um coitado. É verdade. Né? Então é complicado Gente, isso. eu acabei de dar o diagnóstico de narciso pra uma pessoa. Não, eu também. Eu juro por pessoal. Deus, eu resolvi um... Não, estamos brincando aqui, Pessoal, doutor. é o seguinte, Calma. essa é uma questão. Calma lá. A gente consegue dar muito diagnóstico de narciso nos outros. É verdade. Né? O duro é dar na gente. Não, né? calma, até o fim do programa eu posso descobrir isso. Mas o que eu achei tão interessante isso, né? Porque a gente tá muito acostumada a dizer que só quem quer brilhar muito nos apaga, mas quem se vitimiza nos apaga também. Isso é uma Olha, evidência. Deixa eu fazer um comentário. Uma vez eu vi uma entrevista do Clodovil entrevistando a Daniela Mercury. Não, perdão. Entrevistando poxa, uma cantora que é o nome dela agora, que cantava Aconchego, que participou do Hair, como chamamos? É o Barramalho, maravilhoso. Aí, entrevistando o Barramalho, estava surgindo na época a Daniela Mercury. O Clodovil perguntou, tentando estimular o narcisismo dela, no sentido, você não se ofende que agora está aparecendo uma cantora nova fazendo sucesso, dividindo o teu sucesso? Aí o Barramalho respondeu assim, o céu é muito grande, tem lugar para todas as estrelas. Me apaixonei por essa mulher. Certo? Mas é verdade. Né? Quer dizer,
tem narcisismo? Tem, mas é um narcisismo que não é o que diminui, é o que eu brilho e ajuda os outros a brilharem também. Né? Eu tenho um espaço para o meu brilho, tem espaço para o seu também, tá tudo certo. Mas eu fico numa confusão, doutor Wimmer, porque, esmiuçando aqui, a pessoa a narcísica, ela parece não ver o outro, não sei se é isso, tá? Mas ela não vê o outro, não se importa com o outro e precisa usar o outro para baixo para ele brilhar ainda mais, talvez. Eu queria fazer um comparativo com o psicopata, e não sei se tem nenhuma relação, no sentido do entendimento, que o psicopata também não se importa com o sentimento dos outros. O narcísico pode ser também... Eu posso dizer assim, um tipo de psicopata, que o psicopata, ele é sempre narcisista. Mas nem todo narcisista é psicopata. Acabei de ficar feliz de que essa correlação estava correta de alguma forma. Ok, muito bom. Porque realmente o psicopata ele só vê a necessidade dele, né? Dane-se os outros. Né? Então todo psicopata é um narcisista. Ele tem um lado narcísico forte. Tá. Né? Mas assim, que não é o pior dele. Né? São outras coisas piores que o narcisismo vai de carona. E o narcisista, na maioria das vezes, não é um psicopata. E muitas vezes você tem narcisistas que são pessoas que prestam um grande serviço para a sociedade, têm muito orgulho de fazerem coisas, né? Então, existem... outra coisa importante, existe o narcisismo também que é reativo. Por exemplo, você faz um grande feito, você é aclamada. Aquilo alimenta em você uma sensação de que você é única do mundo por pelo menos umas 5, 6 horas, por um dia, por dias. Então aqui, naquele momento, você tem um narcisismo que é reativo a um contexto. Você pega um jogador de futebol, um goleiro que defende um pênalti numa final. Ele vai sair dali achando que ele é o mundo. Né? Só que naquele contexto, né? Perfeitamente compreensível, não é uma patologia. Então, um grande feito nos dá o direito, por um tempo, de nos acharmos brilhantes. Mas aí que é super importante essa divisão do quanto somos todos narcisistas até um certo ponto. Tem dias que isso pega mais, tem dias que isso pega menos. Claro. O problema é quando isso é uma coisa que você não controla e é um autocentrismo 24 horas por dia. Que vira compulsão. Aí é que é o problema, exatamente. E aí quando a gente vê e aí a pessoa... né, obrigada, entre aspas, vai para um tratamento. Então a gente está falando do diagnóstico, mas agora vamos entrar no tratamento. Então, influenciada pelas relações, né, com os quais convive, essa pessoa vai e começa um processo psiquiátrico e um processo terapêutico. Quais são os elementos, né, desse tratamento para a pessoa narcisista? Quais são os pontos que o senhor trabalha? Né, eu sou aqui uma pessoa que não acho que eu sou narcisista, porque senão, imagina, né, eu não sou narcisista, né, já começa com a negação. Mas quais são os elementos que a gente vai trabalhando para desconstruir esse caminho até o despertar dela, e ela, a partir do momento que tem consciência, consegue identificar e melhorar isso no dia a dia? Eu acredito que o mais importante é não se trabalhar no nível da patologia, no nível do narcisismo da pessoa, do problema da pessoa. O que o narcisista precisa? Ele precisa se sentir verdadeiramente importante por ser a pessoa que é, não pelo que ele parece ser. Então, qual é o grande caminho? É criar vínculo. Então, no começo, você não pode confrontar o narcisismo da pessoa. Como o Caetano Veloso diz, o narcisista acha feio que não é espelho, né? Então, de alguma forma, ele vai ficar com o profissional, enquanto você, o profissional me admira, ou o profissional me dá uma condição especial de percepção. Ele precisa disso. E a partir disso, você vai criar um vínculo com a pessoa, porque o melhor remédio que existe para tudo é vínculo. E por que eu sou pessoa narcisista? Porque ela não criou um vínculo na sua infância, e aí que ela criou vínculo pela aparência, pela personagem que criou, e ela é estimulada a se manter na personagem. E aquilo é uma defesa. Né? A pessoa é daquela forma se defendendo de uma ferida muito grande. Então eu não posso me confrontar com a pessoa na ferida dela. Eu preciso ter calma, paciência para lidar com a pessoa até que ela se sinta realmente acolhida e confiante para que ela possa se abrir. Porque aí nós sabemos a questão, mas qual é o problema principal de todos nós? É a falta de aceitação.
Não é que nós não tenhamos sido obrigatoriamente aceitos na infância, mas é porque nós não nos sentimos aceitos. É diferente ser e achar que foi. Né? Então, assim, por não se sentir aceito, eu começo a rejeitar uma série de características minhas e passo a desenvolver comportamentos defensivos, adaptativos, para sobreviver. E o narcisismo é um. Né? Então a gente não pode tirar a defesa da pessoa sem lhe dar antes o que ela precisa. Tá claro? Muito perfeito. Né? Então é muito importante. Agora, se for deixar pela reação normal, a primeira instância, a pessoa narcisista que aparece muito incomoda. Você dá raiva. Você fala, pô... Se acha. E aí você tem que trabalhar muito bem isso, é aí que eu digo, aí as pessoas têm que ter uma identidade bem definida para poder lidar. Então, muito narcisista é boa pessoa, só que não sabe disso. E se relaciona com uma pessoa que tem uma identidade bem definida, que sabe o que quer, que sabe quem é, ela pode lidar com o narcisista a ponto de trazê-lo a um ponto de equilíbrio. Isso é importante. Né? A qualidade da relação, a qualidade da escuta, quando eu penso sobre o que você me fala, quando eu penso sobre o que a pessoa me diz, isso eu estou levando a pessoa a se aceitar. E muda toda a história. É fácil falar, é um pouco mais difícil fazer. Sim. Doutor, eu estava aqui pensando, né? Existe uma diferença, assim, entre o relacionamento quando o homem é narcisista ou quando a mulher é narcisista? Vou tentar explicar um pouco o que está passando pela minha cabeça, porque eu acho que a gente tem uma cultura, uma sociedade onde a mulher está acostumada a servir mais, né? Estar acostumada até às vezes a se diminuir para caber em espaços, sabe? Então eu fico tentando entender como é que uma mulher, quando ela vai para um relacionamento com um homem que é narcisista, se ela consegue construir essas ferramentas para conseguir sair dele depois, sabe? Tanto por uma questão de sociedade, de uma cultura que nos foi ensinada assim, e tanto por uma questão também do próprio comportamento manipulador do narcisista, né? Que mantém ela acreditando que, na real, a culpa é dela, né? Isso é bem complexo, mas é o seguinte, olha, as pesquisas dos Estados Unidos mostram que o narcisismo transtorno é mais frequente em homem que em mulher, ok? E nós falamos muito aqui nas relações como se o homem fosse narcisista e a mulher não fosse, mas é interessante, o narcisismo, ele é bastante permitido para a mulher, até um certo ponto. Por exemplo, geralmente o casamento na igreja, a festa de casamento é um show narcísico da mulher, em que o noivo é um mero coadjuvante. Total. Então, assim, é um show dela, né? Quer dizer, tudo para ela, que ali está brilhando, é um momento de estrela, etc. É um momento narcísico da mulher. A mulher, por exemplo, você usa um sapato apertado e brilhante, isso é um sintoma de narcisismo, porque a pessoa que não é narcisista quer um sapato folgado que não machuque o pé. Essa é uma analogia que eu faço importante. Quantos momentos narcísicos eu tive nessa vida? Não, mas na verdade... Eu estou numa fase mais confortável. Mas na verdade, você usa o sapato apertado que é para os outros verem, você se machuca, dói em você, mas é para os outros verem. Né? Então, isso é uma coisa narcísica. Muito bem. Então, nas relações acontece o seguinte. Primeiro, que existe uma diferença entre uma pessoa interessante e uma pessoa sedutora, embora a pessoa interessante seduza, naturalmente. A sedutora oferece promessas, sensações de um futuro melhor, seduz, mas não entrega aquilo. Então, a mulher, para se relacionar com o homem, ela precisa primeiro admirá-lo. Se ela não admira ou perde a admiração, ela já não quer mais estar com ele. Então a admiração é fundamental. Então, consequentemente, vamos encontrar um universo de homens com um grande potencial narcísico, porque são homens admiráveis. Uns admiráveis porque são como são, outros porque fingem ser aquilo que parecem ser. Né? Então, já começa aí a relação. A mulher se engana seriamente quando acredita que ela pode mudar um homem. Né? Ela conhece um cara que ela sabe que ele é aquele cara meio malandro, né, mais na dele, coisa. Ela sabe que é. Ela aceita se relacionar acreditando que vai mudar o cara e não vai mudar, não consegue mudar. Ela se sente um fracasso. Não é que ele é um fracasso, é porque ninguém consegue mudar aquele cara. Né? Então a relação tem uma série de contornos, uma série de características que juntam
a fome com a vontade de comer, né? Outra coisa importante, eu vejo que é muito comum, eu não posso generalizar, mas é muito comum, por exemplo assim, se a mulher ela é corintiana, conhece um cara palmeirense, ela é capaz de virar palmeirense, né? Que na nossa cultura é uma coisa muito difícil acontecer, né? É muito difícil acontecer, né? Eu entendo que essa mulher deve, se o homem a ama e quer ficar junto, ela deve continuar sendo corintiana e ele palmeirense, os dois conviverem perfeitamente bem. Se ela se transforma naquilo que ele exige que ela seja, daqui a pouco ela se anulou, ela perde o valor para ele. Aí eu vou entrar na questão do ciúme, que é assim, por exemplo, o ciumento conhece uma mulher brilhante, comunicativa, bonita e interessante, se apaixona por ela. Começa a relação, ele começa a solapar a beleza, a criatividade, a liberdade, ele tira o brilho daquela mulher, depois ele a despreza. Então, você vê como que a relação, muitas vezes é como eu digo, junta a fome com a vontade de comer. São relações da mitologia do Pigmalião. Pigmalião era uma personagem que transformava as pessoas em outra, né? Então você tem uma pessoa e começa a transformar em outra. É isso que acontece. Se a mulher não conseguindo transformar aquele homem, ela fica mal, fracassa, e aí desanda, deprime, se sente impotente. Não porque ela seja. Mas, por exemplo, só um complemento, meninas. Quando você tá lidando, eu acho que quando você tá lidando com um homem narcisista, né, que tem uma capacidade, eu acho que o narcisista ele tem essa figura da manipulação no sentido de deixar com que a mulher sinta como se ela fosse a culpada das coisas, né? Então ele a diminui. Então assim, eu acho que eu acho mais fácil, pensando assim, uma mulher ficar numa relação com um homem narcisista justamente por um contexto histórico e pela falta, às vezes, de uma autoestima, de uma força de conseguir sair de lá, do que o contrário, do que um homem ficar numa relação onde ele é anulado, sabe? Eu acho que, infelizmente, a gente fica mais. Não sei se isso é verdade. Não sei se isso é verdade, mas também é verdade. Pois eu também vejo relações em que o homem se anula para estar com uma mulher. Também vejo isso acontecer. Só que acontece o seguinte, né? Isso é interessante. Eu vi uma estatística há um tempo atrás que 95% de 100 separações que entram pedido no fórum, 95% que dá certo, ou seja, que acabam separando, é a mulher que pede. Quando o homem pede separação, a maioria das vezes voltam. Bom, então isso é uma estatística que eu vi do fórum. Mas muito bem, então é o seguinte, então na questão, a mulher é capaz de suportar mais tempo uma relação com o narcísico, mas quando ela pede separação, ela pede, sai fora. Acabou. O homem é capaz de suportar por um tempo e despreza, e a mulher acaba saindo fora também. Quer dizer, então não Agora, tem uma relação que não dá para sair fora, que o senhor comentou, que é interessante, que são alguns filhos. Como é que funciona? Fiquei curiosa com isso. Não, aí é o seguinte... Quando são os pais, pai é narcísico. Porque é o seguinte, num casal adulto... Deixa eu só falar, é narcísico ou narcisista? Os dois. Os dois, tá bom. Okay. Num casal adulto, a pessoa tem a opção de sair fora. Sim. Né? Numa relação pais-filhos, a criança depende absolutamente 100% dos pais. Então ela vai ter que viver naquele ambiente e vai ter que sobreviver naquele ambiente, né? Então a relação é um pouco mais complexa, né? É isso que eu estou dizendo. Então assim, no adulto, você queira ou não queira, eu pergunto, porque sabe, você está vivendo com um cara que só te maltrata, te desrespeita, eu pergunto, não é do que tem de errado com ele, o que tem de errado com você que que está ficando. Né? Que tem de errado você que aceita isso, né? Eu não tenho saído, eu dependo financeiramente, sei lá, tem mil coisas que suportam, que seguram ali, né? Mas algo de errado está na manutenção daquela relação. Já na criança não, ela não tem alternativa, né? Existem muitos pais, mães narcisistas que causam danos aos filhos, né? Mas aí eu queria que o senhor elaborasse um pouco isso para a gente entender. O que faz? Quer dizer, o pai, ele vai... É um processo muito crítico dos filhos, pai e mãe, que eu digo, né? Os pais. Quais são esses danos que são causados às crianças, que são alerta, inclusive, para parentes, né? Então, para identificar isso. Eu gosto dessa criança porque ela parece com a minha família. Se parecer com a família da mãe...
Né? Eu gosto dessa criança porque parece comigo, outra não parece comigo, já tem uma desqualificação. Né? Eu estimulo a criança a fazer aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto. Se ela faz diferente, eu desqualifico. Eu educo a criança para não ser ela mesma, para ser uma continuação de mim. Né? Isso é uma negação da pessoa, que as pessoas são diferentes essencialmente, né? E precisam ser diferentes para sobreviver. Então, na relação a essa postura, são pais que manipulam demais, centralizam demais, os filhos têm que ser aquilo que ele concebeu, não pode ser diferente disso. Né? É que eu acho que ouvindo isso, tantas pessoas podem olhar e falar, mas os pais têm expectativas com os filhos que é natural, mas aonde é o ponto onde essa invalidação, essa depreciação é uma característica narcísica mesmo? Vê o seguinte, A expectativa... ponto de, por exemplo, vou dizer, um tio, um avô falar, peraí, isso está errado, precisamos tratar, porque aí não dá para tirar a criança dos pais, vamos tratar esses pais. Sim. A expectativa é necessária. A gente fala assim, tem que tomar cuidado com as expectativas, mas viver sem expectativa não tem graça. Uhum. Então, a grande questão tem expectativas que possam acontecer, né? Ou lide bem com a frustração da expectativa não realizada. Então, os pais têm expectativas sobre os seus filhos? Claro que têm. E devem ter. O problema eu caio no conceito de compulsão e opção. Né? Quando a expectativa é uma compulsão, é obrigatório, não pode ser diferente daquilo. E quando é uma opção, ótimo, as pessoas podem ter características diferentes, podem ter características semelhantes e assim por diante. O importante é que os pais percebam que o controle, a determinação do roteiro de vida que o filho vai ter, não compete aos pais. Os pais não sabem o que é melhor para os filhos, isso é uma ilusão. Eu pergunto a vocês, a profissão que vocês escolheram, talvez na geração de vocês isso seja mais razoável, mas a profissão que vocês escolheram seria o que a tua família teria desejado para vocês? Não. Não, com certeza. Eu Certo? teria sido médica. Tá certo? Pausa para um momento risada. Eu, antes de cursar jornalismo, fiz rádio e TV. Meu pai, na época, perguntou se eu ia consertar a televisão, que era uma coisa que era tão estranho naquela época. Você entende assim? Pois eu pergunto para todo psicólogo, principalmente os mais de 40 anos, quando decidiu fazer psicologia, sua família aprovou? Não. A maioria não aprovou. Por quê? A psicologia é bobagem, é secundário. Não tem importância, é profissão. Hoje a psicologia está bombando, mas as áreas que mais se desenvolve, mais contribui, né? Mas há 30 anos atrás, 20 anos atrás, imagine antes então, isso era absurdo. Né? Quando a mulher resolveu ser dentista, médica, antes ela tinha que ser professora. Então, então, assim, essas determinações são de pessoas narcísicas que acham que sabem o que é melhor para o outro. E não é. Ah, muito bom. Obrigada, doutor Vimer. Imagina você pegar algum jovem que diz que vai ser blogueiro, que vai trabalhar com mídia social. Isso há 10, 15 anos atrás, né? Surfista. Né? Eu lembro quando eu era mais jovem, um cara que ia surfar era vagabundo. Hoje tem profissionais do surf, são extraordinários. Você vai fazer podcast, mas... É verdade. Então, assim, o mais velho precisa entender que ninguém sabe o que é melhor para o outro, né? Cada um trilha a sua história. Quando eu decidi fazer psiquiatria, eu tive uma reunião familiar. Meu pai era contra, né? Vai ser cardiologista. Eu tenho um irmão que era casado com uma irmã de um grande cardiologista de São Paulo. Então, não, você precisava lá fazer um estágio com ele, porque me queriam que eu fosse clínico. Eu fui ser psiquiatra, porque na época, ser psiquiatra era um absurdo, né? Só vai cuidar de louco, vai fazer da louco, vida. Cuida de louco. Mas é interessante porque louco não vai ao psiquiatra. Quem vai ao psiquiatra é quem convive com os loucos que enlouquecem as pessoas. Né? Nossa, pera, calma que eu não fiz a minha trajetória mental, parou. Como é que volta? O louco não vai ao psiquiatra. Tá, até então ok. Quem vai ao psiquiatra são as pessoas que convivem com os loucos e que sofrem. Boa, ok. Aí vamos cair no narcisismo de novo agora há pouco aqui, no transtorno narcísico. Né? Eu brinco até nas minhas palestras o seguinte, olha,
Se quem realmente é louco e precisasse do psiquiatra fosse o psiquiatra, eu teria 1/5 da minha clientela. Porque você pega uma família média que tem 5 pessoas, pelo menos essa referência mais antiga, então assim, essa pessoa enlouquece 4. Se ele tratasse, eu tinha 1/5 da minha palma. Aí eu brinco, pessoal, não vai se tratar ainda, porque eu ainda não me aposentei. Né? Tá certo? No caso de uma pessoa, de um relacionamento, com certeza é a pessoa que não é narcisista, que é a vítima que tem tá mais indo pra- chances de pro procurar o psiquiatra. Dr. Wimmer. Exatamente. É quem sofre tem consciência do Exatamente. sofrimento. Exatamente. Quem causa não sofre. É, que triste. Aí eu tenho uma pergunta para o senhor relacionada à criança. Então, a gente falou do relacionamento, falamos dos pais, mas e na ótica da criança? Existe crianças narcisistas? Existe essa identificação? Já com transtorno. Assim, com que Existe, idade a gente... existe, A partir existe. de que idade a gente pode, como pai, identificar que tem características e entender que é algo que eu preciso aprender a observar isso para levar para um... Tem uma fase que é perfeitamente normal. Ok? Isso. Você pega uma criança de 4 anos ainda, quando ela quer que ninguém a veja, ela vira de costa para a parede e acha que ninguém a está vendo. Né? Não é isso? Eu tenho Isso. essa idade. Né? E tá certo? Isso é uma visão narcísica, que ela acha, se eu não vejo, não me veem, né? Então, isso é normal numa certa idade. Agora, quando isso é uma coisa que se estende em quase todas as atividades, ou em muitas atividades, em que faz com que ela saia do seu caminho natural, começa a virar um sintoma. Então, por exemplo, a criança que acha que na escola ninguém gosta dela. Quando a pessoa fala, ninguém gosta de mim, ninguém me trata bem, isso pode ser uma generalização de uma experiência. Né? Então, Mas aí já num quadro da sombra, do narcísico sombra. Sim. Porque aí tá vitimizando. Mas mesmo assim, a pessoa pode achar isso, ninguém me dá importância porque ela quer ser a mais brilhante de todas. Tá, também, tá, né? ok. Então, isso já começa a ficar atento à observação. O importante é saber por que é que aquela pessoa está desenvolvendo uma defesa narcísica. Porque não se sente aceita. Portanto, qual é a estratégia que a gente orienta aos pais? Vamos trabalhar formas de aceitação independente da performance, independente daquilo que faz. Eu te aceito pelo que você é. Embora eu não concorde com o comportamento, muitas vezes, mas eu te aceito. E essa coisa mais difícil que existe na nossa vida é isso. Como que eu aceito, como que eu me relaciono bem com vocês, por exemplo, tendo que contrariá-las em coisas, ser queridos e rejeitar um comportamento. Né? Essa é a grande dificuldade na nossa vida. Eu, quando dava aula na faculdade, eu brincava para os alunos que médico é espírito de porco. Por quê? A pessoa vai ao médico, ela quer continuar bebendo, fumando, comendo salgado, comendo doce, fazendo sexo sem camisinha e assim por diante. Aí o médico fala, olha, precisa comer menos, tirar o sal, tirar o açúcar, sexo com camisinha, precisa fazer atividade física, tomar esse remédio aqui, que custa caro e dá efeitos colaterais, ainda cobra consulta e quer ser querido. Porra, é um treinamento forte, né? Então a gente tem que ser treinado para ser espírito de porco, desmancha prazer, né? Total. Né? Então, na questão com criança também, você tem que saber acolher a pessoa e não aprovar um comportamento. Essa é uma habilidade que é a mais complexa que existe nas relações pais-filhos, relação professor-aluno, relação de casal, que você tem, te acolho, mas não concordo com isso. Né? Eu quero evoluir para ter essa paz de fala do Dr. Sim, eu tenho Wimmer, aqui, que eu mas já a acho vida... maravilhoso isso. Doutor, quero voltar um pouco ainda no relacionamento, né, entre dois adultos, então, numa ideia de um relacionamento amoroso. A gente já entendeu, então, o lado do narcisista. Queria agora que a gente focasse um pouco em quem está nessa relação como a vítima, vamos colocar assim, né? Talvez não seja a palavra, mas quem está com uma pessoa Quem narcisista. está sofrendo isso. Exatamente, quem está sofrendo isso. Existem algumas ferramentas, alguma coisa de percepção que a gente precisa acionar para conseguir sair disso, ou melhor, nem entrar nisso, acho que seria a questão, né? Eu quero evoluir. Como é que a gente não entra? Essa fala porque talvez você não precise desistir da pessoa, mas Não, também pode ajudar ser. essa pessoa. Pode ser. Eu acho que a ideia é mudar a forma de relação.
Muitas vezes uma relação vai mal e o narcisismo evolui para uma situação muito insuportável, porque a outra pessoa não sabe se defender também. Eu entendo que antes de pensar em mudar de pessoas, é preciso tentar mudar na relação, né? Às vezes são pessoas ótimas que dão uma relação ruim, porque nessa relação tem muito ruído. Nem sempre numa relação a duas pessoas, então só as duas, tem todo um imaginário, todo um passado contaminando ali. Então, a grande questão é desenvolver a habilidade do diálogo, a habilidade de se fazer escutar. Ok, o narcisista não escuta, ok. Ele não escuta pelas vias habituais, mas pode escutar de alguma outra forma. Então, por exemplo, o narcisista geralmente é muito visual. Ele é pouco senestésico, pouco sensível, né? É mais visual, eventualmente auditivo. Mas é o seguinte, então é preciso que faça coisa de ordem visual para que aquilo chame atenção. Eventualmente, o uso do mesmo veneno ajuda, ou seja, competir narcisicamente, mas deixar claro por quê. Olha, eu fiz isso para você enxergar isso. Pode ser que seja uma forma que abra o diálogo, né? É possível, porque nem todo mundo que é narcisista porque é mau, né? Nem todo mundo, não. O narcisista não é porque não é mau, nem porque tem má intenção, é porque não se percebe. Então, na verdade, o narcisista é uma casca de ovo frágil. Por isso que a gente se surpreende com frequência e vê pessoas brilhantes se matando, né? Porque eles são casca de ovo. Mas isso é só um contraponto. Mas e se a gente tiver dentro, então, desse exemplo, dentro de um relacionamento que ficou tóxico, vamos colocar assim, sabe? Que não tenha mais muitas chances ainda de dar certo através da conversa, ou que não tenha mais, por exemplo, que eu acho que tem muitas pessoas hoje que se colocam, e vou colocar aqui porque são mais as mulheres, né, que eu sei, que se colocam num relacionamento onde não tem mais nada de bom pra elas, sabe? Então queria entender como é que a gente sai, assim, talvez assim, os modelos que a gente tem de referência também, por exemplo, os modelos que a gente viu, nosso pai, nossa mãe, influencia a gente a achar que de repente uma coisa muito ruim é normal, sabe? Sim, os modelos influenciam muito, e muitas vezes o medo de decepcionar a expectativa dos pais aprisiona a pessoa uma relação ruim. E, inclusive, tem famílias que são claríssimas. Eu já vi pai falar, se você se separar do seu marido, você não apareça aqui nunca mais. Porque veja, aí o narcisismo é uma coisa mais ampla que vai lá no pai. Porque é o seguinte, a tua separação vai expor a mim na sociedade, né? Então esse pai cuida tanto da imagem dele que a filha está incapacitada, vive uma relação ruim e ele coloca o sofrimento da ferida na imagem dele acima do sofrimento na alma dela. Isso é gravíssimo, mas isso é muito comum. Nossa, em senhores respeitabilíssimos, aparente aspas. Né? Nossa senhora, gente. São operadores de marionete, né? Isso tem muito. Geralmente pessoas bem-sucedidas que eu chamo de síndrome do homem razoável. O que é o homem razoável? O cara que acerta e tem isso, ganhou dinheiro, tem fama e tem importância. Tem um belo currículo, tem um cargo na sociedade e assim por diante. O cara acerta quase tudo que faz. Aí ele desenvolve o narcisismo e os filhos crescem medíocres e indefesos, né? Operadores de marionete, os filhos não têm identidade própria, eles que são pessoas razoáveis, que acertam tudo o que fazem, não aceitam ajuda, porque eles acertam tudo, querem que os outros todos se transformem. Esse é um daqueles que eu falei, que se ele fosse tratar comigo, eu tinha 1/5 da clientela. E tem muito assim, ó. Com certeza, ele reverbera na família inteira. Eu sou a favor de dizer que bora fazer terapia, gente, porque é saudável para todo mundo, para todos os lados. Eu acho que é muito bom a gente ter pessoas com quem a gente converse que duvide das nossas ideias, que não duvidando da nossa pessoa. Olha que lindo. Eu preciso conversar com pessoas que me façam perguntas inteligentes. Uhum. Ele fala, eu duvido de alguma coisa que ele fala, não é para duvidar da pessoa, ele fala, pô, pensando bem, é isso mesmo. Eu lembro de um paciente meu que era um grande empresário, ele começou na vida como contínuo de banco e virou presidente de banco. Aí um dia ele ia comprar
comprar uma. Ele cada 3, 4 anos, ele volta a falar comigo 3, 4 vezes, e depois some, etc. Mas tratou comigo há muito tempo atrás. Muito bem, ele ia comprar uma financeira numa determinada cidade do estado de São Paulo. Estava quebrada a financeira, ele tinha um banco que ia comprar. Aí ele veio conversar comigo, e é interessante, linguagem de banqueiro, ele falava assim: eu venho conversar com você porque você só me toma. Que banqueiro, você toma dinheiro dele. Você só me toma X, o preço da consulta. Não me vende nada, não quer nada. Se eu falo com o meu sócio, ele quer parte. Com a minha filha, ela quer um apartamento para o marido e para ela. Minha mulher quer ir para Paris e meu filho quer não sei o que lá. Eu venho falar com você, você só me toma a consulta. Nossa, que vida triste dessa pessoa. Não, assim, eu falava isso mais ironicamente. Não sei, mas é que eu tô olhando como ele enxerga a vida dele, que coisa triste. Não, mas é mais irônico isso, isso é mais irônico. Aí ele ia comprar uma coisa, ele conversando, fui perguntando coisas para ele. Ele percebeu por que ele ia comprar aquilo que era uma empresa falida. Porque ele na infância começou naquela cidade, trabalhou no banco como contínuo, o gerente, os caras acima dele eram os donos dessa empresa agora, estavam quebrados, e ele ia lá e falava assim: ah, tá vendo, vocês me humilharam na vida? Eu vim aqui. Aí ele só tomou consciência: o que eu estou buscando lá não é um bom negócio. É uma revanche. É uma revanche, não fez o negócio. Né? Então assim, a pessoa tem alguém que duvide do que ele faz, de uma forma que ele pense, encontre respostas que ele tem. Eu não sei o que é melhor para ele. Eu não sei eu não entendo disso aí, mas eu sei fazer pergunta. Muito legal. E ele encontra a resposta. Né? Eu ouvi, vocês ouviram? Eu ouvi. Eu ouvi. Até o doutor Vimer ouviu. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquela passada geral com as principais impressões deste programa narcísico. E aí, você pensou em alguém? Você se avaliou um pouquinho? Muito bom conversar sobre esse tema. E eu já jogo o boom número 1 para a Natália Mestre. Nossa, muitas coisas. Muito obrigada, Dr. Vimer. Sempre um prazer mesmo tê-lo aqui com a gente. Sempre papos que bugam o nosso cérebro. E vou chamar de narcisista da sombra, ele me pegou aqui. Isso me pegou em particular, porque eu lembrei de experiências que eu tive com, agora, né, pessoas com esse tipo de comportamento. Não vamos falar diagnóstico, porque quem sou eu para diagnosticar alguém? Mas esse tipo de comportamento, porque eu realmente sempre achei que a nossa preocupação tem que ser com quem se acha e que nos diminui. Mas você conviver muito tempo com pessoas que têm esse comportamento das grandes vítimas do mundo, é uma pessoa que finge que torce por você, mas nunca torce por você. Sabe? Então isso me bateu muito, assim, porque são pessoas que, quando elas estão na frente das outras, elas dizem que torcem muito por você, que se orgulham de você, mas quando elas estão com você, elas tentam te diminuir, só vocês dois, elas tentam te diminuir, te roubar o brilho de um jeito assim que você vai ficando vazia de você mesma, sabe? Então esse programa, ele para mim é um grande alerta. Porque a gente toma muito cuidado com gente que se acha poderoso, mas a gente não toma cuidado em estar em relacionamentos com pessoas que são sempre as vítimas, porque elas também te roubam muita coisa e não são, assim, legítimas na sua torcida, sabe? Então isso voltou a um lugar meu que eu gostaria que todo mundo tivesse um alerta. Se você está num relacionamento assim, repense, porque você vai ficando vazia de você mesma, sabe? Muito bem dito, Natália Mestre. E você, Luciana Chiesa, o seu boom? Acho que eu vou construir sobre essa visão, né, do narcisista luz e narcisista sombra. Naturalmente, quando a gente vê uma vítima, a gente quer ajudar. Naturalmente, a gente quer fazer por aquela pessoa. E o narcisista sombra, ele não quer fazer por ele quer que todos façam por ele. Porque eu acho que é um pouco do que a gente falou, que ele precisa, né, se sentir querido, ele precisa fazer com que todo esse movimento vá atrás dele. E eu acho que é o velado. Tudo que é velado, para quem está do outro lado, né, sendo o companheiro, com quem está se relacionando, você não entende que é algo
né, que tem a ver com essa característica de narcisista. Sim. Você acha que você tem pena, você tem dó, não, eu preciso fazer por ele. E justamente o que ele não quer é fazer por ele. Ele quer que o outro faça por ele o tempo inteiro, porque ele não quer sair daquele lugar que é confortável, de trazer essa luz, né? Então eu acho que é muito importante, acho que esse programa foi super importante para a gente entender as diferenças, né, das características de um narcisista, que existe uma característica narcisista das relações amorosas, mas também de pais e filhos. Então acho que despertou aqui um início super importante de levar essa informação, né, das pessoas conseguirem refletir aonde elas estão se encaixando e, como a Marina muito bem disse, não significa um término, mas é como você tem ferramentas que você, a partir da sua consciência e não na dele, já que ele não vai ter, claramente, você consegue influenciar uma vez que você decide permanecer, para que essa pessoa consiga despertar isso e né, essa luz sobre esse comportamento. Então, foi maravilhoso. Eu tô assim, meu cérebro tá passeando aqui e muito forte essa visão, esse esclarecimento do narcisista, no que ele causa no outro, dessa depreciação, né, da insuficiência, da inadequação, da incompetência, né, e o poder que a gente dá para as pessoas fazerem isso com a gente. Porque nada acontece comigo que eu não aceite. Porque se eu tô deixando, né, essa visão do outro me afetar, é uma opção que eu tenho, mas isso é de uma dificuldade incrível, né? Ainda mais se estamos num relacionamento amoroso, e pior ainda quando isso vem de um pai, de uma mãe para um filho, porque é a visão mais importante, né? É aquela pessoa que te valida de alguma forma. E é sempre voltar na coisa do você não precisa da validação externa, o importante é você, mas isso é tão evoluído, estamos tentando caminhar nesse sentido. Mas perceber, né, o quanto você se sente mal ao lado daquela pessoa, talvez seja um alerta para que você busque ajuda para uma autoproteção, para entender o caminho que você pode tomar, seja para sair desta situação, seja para mudar essa situação, né? E aí vale essa pensata também, doutor Wimmer. Isso é muito maravilhoso. Obrigada, viu? Interessante essa fala de vocês, muito interessante. Eu fico muito feliz em poder trazer essa reflexão e ver que vocês processam a informação e enriquecem, em tempo real. E me devolvem experiência, informação para que eu siga pensando, né? Muito interessante isso, muito bom, muito bacana. É importante ter alguém que valide o seu pensamento. Pois não, mas é isso que mesmo. Questione o seu pensamento. Mas é exatamente isso, né? Porque a necessidade o remédio mais importante para todos nós chama-se atenção concentrada. O que é atenção concentrada? É quando eu penso sobre o que o outro me diz e processo a informação. Isso para criança, para resolver a questão do narcisismo, do relacionamento. Toda pessoa que processa a tua informação, pensa sobre o que você diz, está dizendo você é importante, você é interessante, você é inteligente. Não precisa dizer nada, está dito. Você é importante, você é interessante, você é Mas inteligente. isso é uma acusação. Fuck my brain. Para quem só está ouvindo, eu acabei de apontar o dedo para o Dr. Wimmer enquanto eu falava coisas lindas. Então é isso, beleza, que bom. Obrigada, doutor Wimmer. Adoramos esse seu retorno, muito carinhoso, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, muito gostoso estar com vocês aqui. E muito você, querido F. My Brainer, querida F. My Brainer, o que achou deste programa? Eu tô doida, estamos aqui doidas para saber se você já viveu alguma situação assim, você identificou alguma coisa assim, isso te fez repensar de alguma forma? Vamos trocar figurinhas, tem comentário aqui para isso, aproveite esse espaço. E qual espaço? YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, blá, 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 Instagram, tá tudo aí, vamos lá? O YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e atenção ao nosso Instagram, porque tem uma particularidade, @FMy.brain. Gente, amamos essa conversa, uma ótima semana pra vocês, cuidado com os narcisistas e nós voltamos semana que vem às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.